Bom, e o jornal Jovem Pan sabatinou nesta sexta-feira o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. Vamos acompanhar. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, respondeu perguntas dos apresentadores e do time de comentaristas da Jovem Pan por cerca de 1 hora. Ele falou de pandemia, obras de infraestrutura, impostos e criticou duramente o PT e seu adversário, Fernando Haddad. Eu fico vendo muitas vezes o Haddad promete reduzir imposto e gastar mais dinheiro público. É a mesma coisa que a pessoa recebe uma informação do seu chefe que vai ganhar metade do salário que ganha e sai gastando, trocando bicicleta, trocando carro, reformando casa. É incoerente. Essa é a forma que o PT tem de querer governar. Gastança pública, desequilíbrio fiscal, que a gente está pagando a conta até hoje do governo que eles fizeram. Atualmente, em terceiro lugar nas pesquisas, Rodrigo Garcia acredita que Fernando Haddad deve cair nos próximos levantamentos e garantiu que só ele é capaz de derrotar o PT no estado. Eu sou o candidato que tem menos rejeição, né? Apesar de ter já um bom nível de conhecimento. Praticamente 60% das pessoas me conhecem em São Paulo. Um conhecimento parecido com o do Tarcísio, mas uma rejeição bem menor. Então eu me apresento agora, nessa última semana, como candidato capaz de derrotar o PT no segundo turno. Garcia ainda ligou seu outro adversário, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ao governo da ex-presidente Dilma, do qual ele ocupou a direção do DENIT. Eu sempre fiquei contra o PT. Eu nunca fui funcionário de confiança do PT, como foi, por exemplo, o Tarcísio. Eu sempre fiquei no campo oposto do PT aqui em São Paulo, lutando, e sempre fomos vencedores, para que o PT não administrasse o governo de São Paulo. Em outra crítica a Tarcísio, o candidato do PSDB disse que o governo de São Paulo tem, proporcionalmente, muito menos obras paradas que o governo federal. O número de obras inacabadas do estado é cerca de 800, das quais 197 do governo do estado e 603 das prefeituras. No governo federal, nós temos pelo TCU mais de 7.000 obras inacabadas catalogadas e a Comissão de Obras Paradas do governo federal está falando em mais de 30.000 obras. Aqui em São Paulo são 197. Sobre a pandemia de Covid-19, Rodrigo Garcia disse que o governo de São Paulo fez o que tinha de ser feito com relação à saúde pública e destacou que na economia o estado cresceu mais que o Brasil. São Paulo foi o estado que mais cresceu no Brasil durante a pandemia. Isso não pode perder de vista. Existem setores que sofreram em São Paulo e no resto do Brasil, porque não existiu só quarentena no estado de São Paulo. Existiu quarentena em quase todos os estados do Brasil, se não em todos. Então é importante a gente olhar sobre perspectiva. Quando a gente vive algo inédito, como a gente viveu, a gente naturalmente pode sempre melhorar e aperfeiçoar ações olhando o engenheiro de obra feita. É natural, é natural. Então eu fico sempre me perguntando por que a gente desde o primeiro dia não pediu para usar máscara? Se era uma coisa tão óbvia a questão do uso de máscara para evitar a contaminação. Se reeleito, o governador de São Paulo, Garcia prometeu trabalhar pela reforma tributária e opinou sobre a iniciativa do governo federal de impor um teto na cobrança do ICMS. Eu, assim que soube da aprovação do Congresso Nacional da lei que permitia a redução dos combustíveis, primeiro eu fui no Senado da República, favorável à lei, mas pedindo pelo Pacto Federativo ressarcimento, tendo em vista que a Pacto Federativo estabelece receitas e despesas para cada ente da federação. Não saiu assim a lei, eu não titubeei, não contestei a lei, como mais de 18 estados contestaram, e fui o primeiro governador a puxar a redução do ICMS da gasolina no Brasil inteiro. Por fim, o candidato do PSDB comentou a carta divulgada por Fernando Henrique Cardoso, se dizendo a favor da democracia, e negou que ela seja uma declaração de apoio a Lula. Eu entendi a carta do Fernando Henrique como a carta de um bom brasileiro, de alguém que foi presidente da República, abriu a economia do Brasil, quebrou monopólios, estabilizou a moeda e, enfim, qual candidato ou qual cidadão que não defende a democracia? Todos defendem. Muitas vezes se discute muito isso, de parte da imprensa. Será que a democracia brasileira está ameaçada? Eu não acredito nisso. Acompanhamos aí parte da sabatina com o candidato Rodrigo Garcia. Mota, deixa eu te perguntar, como que você tem enxergado aí a sua avaliação a respeito dessa disputa pelo governo do São Paulo? Dos candidatos, a gente viu aqui
o Haddad defendendo um piso salarial para a polícia, é uma declaração típica de quem não tem muito a dizer sobre segurança pública. Escolhe, né, uma declaração que pouca gente é contra, né? Quem é contra melhorar o salário do policial, mas mostra um desconhecimento de questões de segurança pública, que, aliás, é uma pauta, precisa-se dizer, com a qual o PT não tem muita afinidade. Basta ver as declarações do candidato à presidência do PT naquele comício em Diadema, no qual, aliás, o Haddad estava presente, né? Em que o candidato do PT disse que o bandido comete um crime porque não teve oportunidade, porque é vítima de preconceito. É uma afirmação que ofende praticamente todos os brasileiros, especialmente aqueles milhões que já foram vítimas de crime. O Tarcísio traz com ele um currículo importante, um histórico de realizações, tem tido um posicionamento firme, surpreendentemente firme para um técnico, né, em questões de segurança pública. Vale, por exemplo, um exemplo aqui, o comentário que ele fez sobre a questão das câmeras que os policiais de São Paulo estão começando a usar agora. O uso de câmeras tem aspectos bons e ruins, que são muito documentados e conhecidos fora do Brasil. É uma questão na qual não se pode ser ingênuo. O uso de câmeras tem impactos importantes na atuação da polícia e o Tarcísio abordou esse tema muito bem. Quanto ao Rodrigo Garcia, achei muito interessante essa sabatina, a segunda sabatina que a Jovem Pan fez com ele. Ele tem razão na crítica ao Haddad. O Haddad e o PT, de uma forma geral, tentam combinar duas coisas que não combinam, que são a gastança de um lado e o desequilíbrio fiscal do outro. Ele deu um exemplo muito bom do pai de família que sabe que vai ter uma redução salarial, mas ainda assim sai gastando. O Rodrigo Garcia também fez uma observação interessante, que ele é tão conhecido pelo público quanto o Tarcísio, né? Então eles estão mais ou menos na mesma situação em termos de conhecimento pelo eleitorado. Ele criticou o Tarcísio por ter trabalhado em uma administração do PT. Eu achei interessante essa colocação porque essa crítica tem um outro lado, né? Que é a capacidade do Tarcísio de fazer um trabalho técnico de boa qualidade, ainda que trabalhando em um governo que, no geral, foi muito ruim, o governo Dilma. Eu acho que nessa eleição de São Paulo, vai ter um peso muito grande a eleição nacional, a associação do Tarcísio com o presidente Bolsonaro e a associação do Haddad com o candidato do PT, mas o Tarcísio traz com ele um bom histórico. E a maioria dos paulistas com os quais eu converso não tem boas memórias da passagem de Haddad pela prefeitura.